Beleza? A partir de agora a gente vai estar discorrendo aqui um pouco sobre o corpo na história, ou então a própria história do corpo. Será que a gente saberia dizer de onde vem toda essa imagem que a gente tem do próprio corpo humano hoje em dia? Às vezes o corpo perfeito é o corpo magro, às vezes o corpo perfeito é o corpo gordo, e por aí vai. Então a gente tem um conjunto de elementos que estão em torno do ser humano que terminam aqui constituindo esse corpo que é apresentado em alguma sociedade. E é sobre isso que a gente vai estar vendo agora a partir desse vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história do corpo dentro da própria Grécia, né? Pra iniciar aí na Grécia, depois vamos passar um pouquinho pelo cristianismo, parte da Idade Média, a Idade Contemporânea e por aí vai até chegar nos nossos dias aqui, para a gente ter uma ideia do qual que era a imagem, qual que era a concepção de corpo que cada um desses períodos tinha em relação ao ser humano, né? Então vamos lá. Se a gente poderia se perguntar o que é o corpo, né? O que é o corpo? O corpo é muito difícil você definir o que realmente é o corpo. Se o corpo biológico, se o corpo cultural, né? A gente sabe que existem corpos que são biológicos e existem corpos que são culturais. Os biológicos, obviamente, aquilo que se nasce com ele, e o cultural, aquilo que é construído a partir da percepção de uma determinada sociedade. Em relação ao corpo cultural, né, tem aqui o que um autor colocou, diz que no corpo estão inseridas todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. Então, no corpo, é como se dissesse, no corpo estão estampadas todas as normas, todo aquele padrão cultural daquela época. Então, talvez o corpo agora é um corpo magro, talvez o corpo agora é um corpo tatuado, talvez o corpo agora é um corpo bem vestido ou um corpo nu. Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer da história, esses períodos. Então, o corpo, quando seria basicamente que o corpo seria uma carta que mostra como aquela sociedade se organiza, em que ela acredita, né? E aí, já nessa questão da o corpo na história, ou então a história do corpo, a gente vai dar um passeio, tem que dar um passeio pela história e vamos chegar na Grécia aqui. Então, na Grécia, você tem a concepção de um corpo que é idealizado, é um corpo, não um corpo biológico, mas é um corpo que é trabalhado para chegar em um determinado fim. E aí a gente tem alguns elementos aqui que acabamos listando. Alguns pensadores, né, alguns helenísticos ali, chegam até a observar essa civilização grega como a civilização da vergonha, né? E aí você tem a ideia de um corpo, o corpo não é mais um corpo natural, mas o corpo ele termina sendo um corpo artificial, um corpo trabalhado, pensado, idealizado. O corpo ele é obviamente trabalhado, ele é moldado, ele é trabalhado para que fique um determinado padrão, né? Então não é nada natural, mas é algo meio que artificial trabalhado. E essa moldura do corpo, esse modelar do corpo, você faz através de exercícios e meditações, como a gente vai observar aí no decorrer do tempo. E nesse corpo também ele trabalha a ideia da glorificação. O corpo trabalhado, o corpo pensado, ele é um elemento, o ápice, ele atinge o ápice da própria glorificação. É um elo de glória, um elemento que traz glória em si, e a gente vai compreendendo à medida que a gente vai avançando aqui. Bom, o corpo também passa a ser, na Grécia, né, no período da Grécia ali, período dos gregos, ele passa a ser um elemento que o Estado passa a se interessar por ele, né, o corpo trabalhado, o corpo. Haja vista que você vive um período em que você tem guerras, você tem sempre aquela ideia de uso da força para se manter sobre o outro ou para se manter vivo, a ideia da conquista. Então o corpo também passa a ser um elemento de interesse do próprio Estado, né? Como eu já comentei em vídeos anteriores, em algumas cidades gregas, quando a criança nascia, tipo, portador de alguma necessidade, ela já era descartada porque não ia servir, no caso aí, Esparta, não ia servir para a guerra, então seria melhor descartá-la. O corpo nu é objeto de admiração, né? Então a exposição do corpo nu é sempre um objeto de admiração ou então de inveja daqueles que não atingiram aquele nível ali, mas é algo que é muito trabalhado aí. Essa ideia do corpo nu como admiração, né, esse corpo nu representa a ideia da saúde, né, sempre isso, e os gregos valorizavam muito a questão da beleza da saúde, e o corpo masculino, esse corpo masculino, ele poderia andar nu,
ou com poucas roupas, né, roupas leves assim. Agora, em relação aqui, a gente já vê uma diferença muito grande, e a gente vai ver mais para frente ainda, essa questão que o corpo que pode andar nu é o corpo masculino, o corpo que é idealizado é o corpo masculino, não o corpo feminino, como parece existir mais na nossa sociedade aqui. Assim, o corpo feminino era sempre bem vestido, né? Os homens poderiam usar até roupas mais leves, em alguns locais mais quentes, e ali no ginásio os homens poderiam andar nu ali, não era algo vergonhoso, né? Alguns dizem que os gregos eles não conheciam o tal do pudor físico, né? E aí é basicamente algo bem interessante para a gente observar aqui em relação aos gregos. Os gregos eles valorizavam muito a questão do corpo. Esse corpo representado aí, essa valorização representava a questão da saúde, né? A questão da estética era valorizado pela saúde, pela estética e também pela sua capacidade, pela sua fertilidade aí, né? Então isso é bem interessante. Em relação às fases da vida, os gregos consideravam que todas as fases elas tinham lá tinham lá a sua importância, né? Sua importância igual. Em relação à busca da felicidade, você tem que essa busca da felicidade ela ocorre por meio da busca também do bom condicionamento físico, né? O condicionamento estético, o estético e também o intelecto. Sendo que o corpo belo e a mente trabalhada, a mente brilhante, estudada, elas eram características que, de certa forma eram equivalentes, né? Isso é interessante, para ver o tanto que o grego valorizava a questão do corpo. Dentro dessa questão moral, né, a moral sexual não era rígida, ou não era rígida, né? Apenas existiam algumas normas para não deixar que tudo extrapolasse os limites do autocontrole e tal. Por exemplo, você tem a ideia de prazeres, alguns prazeres como bebida, comida, que na verdade somente os cidadãos eles poderiam usufruir desses prazeres, sendo que na Grécia mulheres e escravos não eram considerados cidadãos. Então, em Atenas, por exemplo, lá no início, quando a gente estuda a questão da democracia, a gente vai entender que cidadão lá era coisa em torno de 10% da população que era considerada cidadã, e aí o restante não tinha lá tantos esses direitos. Assim, a cultura grega não concebia a mulher no ideário do corpo perfeito, né? Como já comentamos aqui, essa ideia do corpo perfeito era sempre trabalhada na figura do homem, né? Então, é um negócio um pouco estranho, né, para quem está na nossa cultura aqui, mas o certo é que a gente sempre vai ver imagem de homens nus ali, quando a gente trata da questão da cultura grega, e dificilmente, para não dizer nunca, você vai observar a figura de uma mulher nua, é raro ali, às vezes que isso aparece, né? A menos que seja a imagem de um deus, alguma coisa assim, uma deusa e tal. Então, basicamente é isso. Esse era o vídeo de hoje sobre a história do corpo dentro da cultura grega. E agora o próximo vídeo vai ser sobre a história do corpo no cristianismo. Deixa nos comentários o que você achou sobre essa abordagem aqui a visão do corpo, a visão que se tinha do corpo na Grécia, né, o impacto que o corpo tem, de que forma hoje a gente vê o corpo sendo usado, de certa forma, para discriminação, para forçar algumas pessoas a entrar em um tipo de padrão, né? Deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso aí, beleza? Acho que é isso, até o próximo vídeo.